Oi pessoal, para quem não me conhece, eu sou o Richard e esse é o canal do Motoboy. É o canal destinado a todos que sobem uma moto para fazer um dinheiro. Muito está se falando sobre regulamentação. Vi alguns vídeos, algumas matérias, participei da reunião com o senhor Gilberto, que é secretário do ministro Luiz Marinho na terça-feira. Depois o pessoal foi para Brasília para encontrar. E desde então muitos vídeos e matérias falando sobre o assunto. Na área de moto, a gente vê alguma coisa, sempre está acompanhando. Eu preferi deixar por não fazer vídeo à torta e à direita, porque quem me acompanha sabe que eu trago algo sempre com embasamento. Eu não trago algo do que é da minha cabeça, do que eu inventei, muito menos do que eu acho, e principalmente sem eu saber o que eu estou falando, que a gente vê muito disso por aí. Pois bem, eu estou trazendo a matéria, você que está aqui, você viu o título deste vídeo, e nada mais nada menos do que um doutor muito importante, com uma vasta experiência ao longo da sua vida na área jurídica, sendo juiz, é professor da USP, Dr. Jorge Luiz Souto Maior, da qual tive a honra de participar em uma ou duas oportunidades em reuniões online tratando do assunto da defesa dos direitos do trabalhador. E nessa matéria que está aqui na descrição, que é o que vai seguir esse vídeo, e eu vou colocar em trechos para você que de repente não se sentiu estimulado em abrir a matéria e ler, ou viu que era muito longa, mas muito rica no conteúdo e na explicação da importância dos direitos do trabalhador com relação à relação de trabalho e a questão jurídica de tudo isso. Portanto, eu decidi fazer um vídeo tratando sobre isso, falando pontos desta matéria, e peço perdão ao doutor Jorge se de repente ficou faltando alguma coisa, mas que realmente ela é muito longa, a matéria, e eu tentei colocar algumas coisas que eu vou conseguir falar a grosso modo para quem tem uma maior dificuldade de entendimento. E a ideia é estimular que você vá até a matéria e leia ela na íntegra. Como eu falei, é muito rica de informação. Vale ressaltar que Dr. Jorge não esteve sozinho nesta matéria, estava junto com Valdete Souto Severo, que ministra aulas na UFRGS, e Gustavo Seferian, que é da UFMG. Então, vou ler trechos para vocês, comentar um pouco e que se faça um maior entendimento de toda a situação. Qualquer eliminação, retração ou mesmo renúncia relativa a esses direitos representa, pois, uma derrota e um retrocesso histórico. A diminuição desses direitos não é o novo, é o antigo, cuja superação, inclusive, ainda se tenta consolidar. Quando o atual ministro do Trabalho, que propõe um debate sobre que ele o denomina eufemisticamente de trabalho por aplicativos, diz que nem todo trabalhador precisa de CLT. O que faz, concretamente, é naturalizar o retrocesso e, de forma ainda mais trágica para a necessária compreensão da nossa história, endossar a aversão irracional, regada a ódio, que se tem no Brasil com relação à CLT. Pois bem, o que isso aí quer dizer? É óbvio que quem tem uma vasta experiência aliás, levou toda a sua vida no estudo
da questão jurídica do direito do trabalhador, inclusive sendo juiz, ele explica que é um retrocesso abrir mão de qualquer direito. Essa parte é explicitamente dita que é um retrocesso e que, como sendo um ministro, a gente não esperaria tal fala, tal declaração, como se os direitos dos trabalhadores devessem ter algum tipo de flexibilização, que só tem perdas, não tem nada de ganhos. Então a gente vai estar voltando a eras antigas onde o trabalhador não tinha nada. Então esse é uma das partes. E até tem mais aqui, mas eu não quero me alongar para não ficar muito grande. Quando se diz que algum trabalhador ou trabalhadora que vende sua força de trabalho para sobreviver, no contexto da satisfação dos interesses daquele que se vale do resultado do trabalho prestado, não tem CLT, o que se está dizendo concretamente é que se pode negar direitos fundamentais a esta pessoa. Em suma, que a Constituição não se aplica a ela. Como se vê, é uma fala muito violenta, destinada àqueles e àquelas que foram historicamente excluídos, que naturaliza a exploração sem limites, e ainda o faz com o discurso falacioso da liberdade e da autonomia. As pessoas estão trabalhando e estão gerando lucro para uma empresa e elas não precisam ter nada de direitos, nada de proteção de qualquer jeito, inclusive da jurídica, e que está tudo bem. Por isso que é uma situação violenta. É como se tivesse, na verdade, como se tivesse não, está negando direitos fundamentais. Ah, mas para mim eu não preciso disso. Para mim tudo bem. Tudo bem, se você é tão capaz assim, você tem que arregaçar suas mangas, aprender de fato o que é ser um autônomo de fato e buscar sua autonomia. Legislar sobre você. Você tem o poder de escolha, mas para isso você tem que buscar entendimento, aprendizado, para você sustentar toda uma situação fora o sistema CLT. O que você não pode é dizer que dentro das leis do Brasil, que você pode falar, legislar sobre acima do Estado, da União e do município e dizer que a determinada empresa não deve ser CLT para que você possa trabalhar para ela, que é o que a gente vem percebendo nestas conversas e discussões tanto na terça quanto na quinta, menos para quem estava dentro da reunião, mais para quem está de fora. E uma grande informação que está rolando é que muitas pessoas estão dizendo: a gente tem que ver o que o trabalhador quer, só que o trabalhador não tem esse entendimento que eu estou passando nesse vídeo aqui para poder ter a escolha. Ele tem essa escolha, como eu disse, sobre si. Mas para ele não ser CLT, para ele não estar dentro das defesas do direito do trabalhador, porque ele acha que ele não precisa, ele tem que ter um aprendizado a mais. Então, quando fala que, em suma, está querendo dizer que a Constituição não se aplica a esse trabalhador. Ele não precisa de ter nenhuma das leis que está dentro da nossa Constituição para ele, que ele pode ficar ao seu navio da sua vida, do seu trabalho, ao Deus dará, vamos usar a palavra mais certa. Por isso que ela se torna violenta, porque historicamente empresas sempre quiseram, empresas ou superpotências de grandes, antes da era industrial, durante a Revolução Industrial, onde trabalhadores não tinham direitos. E aí muitos queriam que continuasse desse jeito. E outros, como nesta era que estamos agora, como o Dr. Jorge e Valdete e Gustavo, entre muitas outras pessoas que têm um entendimento, trazem a informação de que é um retrocesso. E por fim, diz que essas empresas fazem
um discurso falacioso de liberdade, de autonomia, que na verdade não existe. A precarização não melhora a economia do país. Pelo contrário, gera retração, pois promove no cômputo geral maior acumulação da riqueza e, por consequência, mais desigualdade social. Além disso, provoca maior custo social em virtude do adoecimento e mortes no trabalho, sem aumentar o número de empregos, até porque os eventuais empregos gerados não são, em verdade, empregos, mas subempregos. Tanta coisa numa fala só. A precarização ela não melhora a economia do país, porque, na verdade, a empresa detém grande parte da renda, se torna empresa de bilhão de dólares, como são empresas consideradas unicórnio das startups, quase todas elas, se não todas, não tenho essa informação, mas elas retêm todo esse valor e elas fazem investimentos muito mais no exterior do que aqui no Brasil. Então, isso diminui aqui uma série de situações de produto interno bruto, entre outros. Como fala, acumulação de riqueza e a desigualdade social, porque fora a economia, que já é difícil para nós, uma taxa Selic que está a 14%, para quem não sabe, é um jeito que o governo tenta resolver a questão da inflação, mexendo com a taxa Selic, e vocês podem perceber que o poder de compra nosso é muito menor. Para quem investe, está tendo um bom retorno através do Tesouro Direto, entre outros investimentos, mas para quem não tem condição de investir e precisa comprar o pão de cada dia, está cada vez mais difícil. O poder de compra no mercado para coisas essenciais está cada vez pior. Não é culpa só dessas empresas, mas é onde vai ajudando a gerar essa condição. E a pessoa vai trabalhando achando que está empregado, e na verdade ela está num subemprego, porque ela não tem direitos preservados. Grande parte dos trabalhadores não conseguem pagar suas contas básicas que precisam para sobreviver, e também gera acidentes no trabalho. Isso para várias áreas, mas imagina em nossa área de moto, uma atividade de risco, e o custo que essas empresas colocaram, elas concentraram todo o trabalho dentro delas, um trabalho já existente, por isso que elas não produziram tanto trabalho. Na verdade, elas pegaram todos os trabalhos que existem e concentraram dentro delas mesmas. E aí, imagina-se, nossa, uma plataforma tem tantos trabalhadores, está gerando tanto trabalho. Agora, quando é para o benefício do trabalhador, nós não temos tantos trabalhadores assim. E essa questão de mortes no trabalho é um custo enorme para o Estado, o município, a União, que além de todo mundo paga a conta daquele que está trabalhando, que se acidenta, que não pode mais gerar e ele não tem nenhuma proteção. E também ele foi colocado ali para trabalhar porque estava fácil, a entrada ao trabalho era simplesmente se logar numa plataforma ou se associar a uma empresa de operador logístico, e você já está trabalhando, sem saber se você tem uma experiência, uma capacitação, fora da Lei 12.009, que diz que para exercer atividade tem que ter 2 anos na carteira A, entre outras situações, que te dá um pouco mais de condições de experiência e capacidade para atuar no trânsito. Então, é uma questão muito além de simplesmente opinar de que prefere de um jeito ou não. Relação de emprego é apenas o nome que se dá a uma relação jurídica específica. Então, se a relação de trabalho não for identificada como relação de emprego, não deixará de ser uma relação jurídica moldada para a satisfação dos interesses do capital. Isso deixa bem claro
que se não tiver uma relação de trabalho dentro dos parâmetros legais do que o Brasil mostra na sua Constituição, das suas leis, não tem como o trabalhador se defender juridicamente dentro da justiça. Ô, Richard, o que isso quer dizer? Quer dizer que você fica sem nenhuma possibilidade de buscar os seus direitos através do judiciário. E isso não tem se falado nessas duas reuniões, não. Eu, pelo menos nos vídeos que eu assisti, ninguém falou da parte do governo, não da parte nossa de quem está brigando pelos direitos do trabalhador. Só de citar a CLT já está falando sobre direitos do trabalhador, mas sim da parte contrária ou da parte que está acompanhando toda essa situação que precisa ter uma unidade, da questão de você se defender na justiça. Ou seja, vou colocar grosso modo aqui, dependendo do que for feito, da flexibilização que estão querendo colocar, de menos direito, que é um retrocesso em tudo que já foi conquistado pelos trabalhadores, você vai chegar diante do juiz, ou nem vai chegar diante do juiz, porque você não tem nem como se defender juridicamente de algum abuso que as empresas cometerem. Fora do ambiente de efetiva revolução proletária, abrir mão da relação de emprego e de seu aparato jurídico, limitação da jornada de trabalho, proteção contra a dispensa arbitrária, salário mínimo, direito de greve, sindicalização, acesso à justiça, etc., representa unicamente ceder espaço à ganância do capital. Não representa libertação, mas sim maior opressão com maiores disfarces. Que você saia da parte que você deveria estar evoluindo para ter uma relação de emprego que seja melhor e que garantisse mais direitos, na verdade está tirando direitos, a parte jurídica sendo perdida, onde você não vai ter a proteção de limitar a jornada de trabalho, que como todo mundo está vendo, são altas jornadas que o trabalhador tem que fazer para tentar alcançar um objetivo de pagar as contas básicas, a dispensa, que é o corte da plataforma arbitrária sem nenhuma explicação, um salário que você não sabe quanto você tem, que você vai conseguir ganhar para você pagar as suas contas. O direito de greve, quando se faz manifestação, é manifestação. O direito de greve é para quem é seletista, que está na Constituição, que você tem direito de se manifestar para ter reajuste caso não aconteça. E para isso existem instituições, como os sindicatos, que detêm os direitos do trabalhador e ajudam nessa situação para poder conquistar, além do que se já tem, mais direitos. E o acesso à justiça, como eu falei, se a pessoa não tem não flexibilizou e não está difícil para poder acionar a justiça, é uma perca grande, muito grande para o trabalhador. E aí vai estar cedendo espaço para empresas com grande capital, que é o poder do dinheiro que a gente fala sempre, e não vai ter nada de liberdade, e sim mais opressão, mais a empresa querendo explorar a mão de obra do trabalhador. Nestes termos, para que se reconheçam direitos trabalhistas aos trabalhadores por aplicativos, basta que se aplique a legislação existente, que inclusive já foi moldada às recorrentes e nada inovadoras tentativas do capital de fugir das amarras dos direitos sociais. Quer mais explicação do que isso? Para que em toda a história tivemos situações onde as empresas quiseram ter o domínio, fugir de leis, para quê? Para conquistar mais capital e o trabalhador menos condições de se defender juridicamente, de ter seus direitos preservados, que não é somente no seu trabalho, porque muitas pessoas, nós vamos alimentar o Estado com o sistema CLT. Obviamente, a gente que paga tudo, além dos salários de grandes parlamentares ou pequenos parlamentares de cabeça
de ganância e corrupção, a gente paga tudo que está à nossa volta. As creches para as nossas crianças, o sistema de saúde e o sistema de segurança. E é por causa de nós trabalhadores que o país não vira um caos. E se a gente aceita ter menos direitos, a gente está aceitando que possam fazer conosco o que praticamente quiserem, que não está muito diferente do que está acontecendo hoje. Graças ao bom Deus, ainda existem pessoas que, com muito estudo, muito conhecimento, trazem informações ricas e preciosas para nós, ensinando o que deve ser feito através de todo o conhecimento que levou-se a uma vida inteira, como trouxe o Dr. Jorge Souto, Valdete e Gustavo. Reflita bem sobre essas questões. Entre nesse onde que está aqui no link, essa matéria. Leia ela na íntegra, com calma. Tenha um entendimento do porquê a importância de não ceder sobre direitos. Não devemos relaxar sobre os direitos. As empresas vão entrar firmes no propósito do que elas não querem. E se entrarmos com a ideia de que podemos flexibilizar, perderemos. Uma outra coisa muito importante, além de tudo que foi dito, e imagino que muita gente não perceba, é a questão do poder do dinheiro. Lá na reunião de terça-feira, foi citado de todos os problemas que essas empresas fazem pelas próprias pessoas que apoiam uma flexibilização e que se deve ouvir o que o trabalhador, mesmo sem ter conhecimento, de uma grande maioria, não é todos, muitos sabem da importância, mas muitos não sabem, outros sabem, mas não gostam e por isso não apoiam e estão dizendo para procurar saber o que o trabalhador acha. E o trabalhador sempre, entre eles mesmos, reclamaram de bloqueios que são feitos, que é uma arbitrariedade da empresa, de cortar o trabalhador da mão de obra que ele está realizando, valores ridículos para todo o risco que se tem em cima da moto. Entre tantos problemas, temos o poder do dinheiro dessas empresas para fazer lobby para quem decide. Quem decide serão deputados, senadores, não sei, mas vai ter alguém que vai ficar à frente desse projeto de lei e deputados ou senadores vão votar sobre algum texto e vão poder opinar e colocar mais coisas nesse texto. E eu, sinceramente, com tanto poder de dinheiro, de poder de lobby, que foi falado pelas pessoas que também têm essa questão da flexibilização em mente. Flexibilização de uma regulamentação. Diante de tudo isso que foi dito, dessa matéria do Dr. Jorge, tudo que foi dito nas reuniões, falando sobre defender a ideia do que o trabalhador quer e todo o problema que passam, e juntando com o poder do dinheiro sobre o lobby, eu pergunto para você, diante de toda a situação do regime CLT já existente, que já está pronto, só precisa ser aplicado e o mercado se regula. Pensa que não, mas o mercado se regula. A realidade brasileira nossa é essa, o sistema CLT burocrático, como muitos gostam de falar, mas ele defende. E eu vou colocar aqui para vocês, você está falando aí, você nem é CLT, mas eu dependo do sistema CLT. Eu sou autônomo, tenho meus clientes, mas eu dependo do CLT, porque quando eu dou o meu orçamento e o cliente acha muito caro, ele está tendo parâmetros dos valores que essas empresas praticam, que não há parâmetros de regras nenhum. E aí não há como eu, autônomo, brigar de igual para igual com essas empresas, de ter condições, eu, autônomo de fato, e tantos outros que estão comigo, que me assistem, que me acompanham, que estão nos grupos de trabalho,
que exercem uma real autonomia não conseguem disputar com essas empresas porque não há parâmetros, e o CLT é parâmetro. Então, por isso que eu defendo que ela exista para aqueles que não têm entendimento de empreender de fato. Pergunto para você, diante de tudo isso que eu já disse, essa regulamentação ela é para quem? Para o trabalhador ou para as empresas? Um grande abraço a todos, fiquem com Deus.